Todo mundo gosta de música, e ela tem um alcance universal e irrestrito devido à sua incrível recepção. Ela é de simples compreensão, transmite alegria, prazer e bem-estar, influi no desempenho e tem ação direta no nosso dia, refletindo em todas as nossas reações. Música e esporte têm muito em comum, e a aplicação de conceitos musicais na prática esportiva pode te levar ao sucesso. Mas por que a música? Além de ser uma atividade de ampla aceitação e alcance, a música está conectada a outras atividades mais do que a gente pode imaginar. Além de trazer benefícios e resultados que modificam para melhor a prática esportiva, podemos levá-los para outras áreas. É como se a gente tocasse o bife dessa forma e a gente passasse para essa outra forma. Eu sou Fred Godoy e vou mostrar para vocês como a música pode mudar a sua vida e seu jogo, sem desafinar. E como já é sabido e extremamente difundido, a prática de qualquer esporte, mesmo os considerados individuais, são, na verdade, esforço e resultado de um trabalho coletivo. E com a música não é diferente. Mas até mesmo os esportistas e outros profissionais envolvidos podem se esquecer um pouco desse fato, ou até mesmo desconsiderá-lo como verdade, afetando assim o resultado final. É muito comum relacionar a performance de um time a uma orquestra só para mostrar a postura da equipe enquanto esteve em campo. Muito se lê ou mesmo se ouve dizer que aquele time jogou por música, que determinado jogador foi o maestro em campo, que os jogadores que estavam jogando afinados e que a equipe vencedora ditou o ritmo de jogo. Mas será que os jornalistas e os comentaristas de plantão realmente estão traçando os paralelos corretamente quando se trata música? É possível comparar a atuação de uma equipe a qualquer formação musical? Aqui, a gente pretende traçar um paralelo mais completo entre o esporte e a música e mostrar se os atletas, técnicos, enfim, todos os envolvidos têm mesmo algo em comum com músicos e a música. Vamos procurar deixar bem claro aos jogadores como devem se preparar para jogar por música, se quiserem ser comparados a uma formação musical de excelência. E para isso é necessário a gente analisar os fundamentos da música e compará-los do esporte. Quem são os artistas? O que tocam? Como eles fazem? Quais os fatores relevantes para um jogador se mostrar parte de uma orquestra? E fazer com que, ao receber os aplausos, faça o público não perder a próxima apresentação. Tripé é a distribuição perfeita que sustenta qualquer estrutura, seja ela física ou mental. E encontramos variados tripés em nossa vida e em diversos momentos do nosso dia. Quando acordamos, por exemplo, de dia, manhã, tarde e noite. Depois do toque do despertador, que marca a hora, minuto e segundo, a gente logo faz uma das 3 refeições: café, almoço e janta. E a gente pega o trânsito, vermelho, verde e amarelo. Com a música e com o esporte não é diferente. Basta entender quais são os tripés que regem a sua atividade e equilibrá-los, para que sua performance não desafine aos olhos e aos ouvidos do seu público. O som, por exemplo, tem seu tripé: altura, duração e intensidade. E a música também tem o seu tripé: harmonia, melodia e ritmo. O músico precisa respeitar essas características para que o que ele faz vire realmente música. No esporte é a mesma coisa, ele pode ser música aos ouvidos de quem torce e se aplicarmos os conceitos musicais na prática esportiva. Pode ser de alto rendimento ou não, basta a gente ficar atento às aplicações desse tripé. Tudo o que a gente precisa é colocar em prática, isso quer dizer treino e repetição. Para a gente evoluir é preciso muita prática e toda prática passa por esse sentimento de desconforto. É como quando a gente começa a estudar uma peça nova, onde você vai devagar, buscando as notas, tentando entender aquela música, repetindo diversas vezes, passa por esse sentimento de desconforto, mas todo desconforto é uma evolução, onde você sai do zero para chegar nisso.
falar um pouco da analogia do funil. Toda evolução passa por um desconforto. Então imagina um funil colado um em cima do outro. A parte maior com a parte maior, a parte estreita com a parte estreita. A sua prática diária é aquele líquido que vai entrando por baixo do funil, pela parte estreita. Existe um desconforto. À medida que você pratica, essa água vai subindo, vai subindo, vai subindo e você sai dessa área de desconforto e entra na zona de conforto. E lá você pode aproveitar melhor tudo aquilo que você praticou. Agora, para evoluir mais, para entrar mais conteúdo naquilo que você faz, você precisa treinar e praticar. E isso vai levar você para a parte mais estreita novamente do funil, onde você novamente vai encontrar um desconforto. Isso faz parte da evolução. Se você estiver preparado para isso, a frustração é bem menor e você pelo menos tem certeza de que você está evoluindo naquilo que você pratica. É possível, através de dinâmicas claras e objetivas, entender e observar como um grupo musical se prepara para tocar, para transformar as notas em música. Aplicar os conceitos claros que foram desenvolvidos em seu aprendizado para, enfim, colocá-los na vida cotidiana, podendo perceber como nossas atitudes podem influenciar diretamente o resultado musical. Saber percebê-las e entender a melhor forma de aplicá-las leva a um resultado prático e eficiente, utilizando um caminho prazeroso e perceptível para qualquer pessoa, mostrando que algo tão familiar e abrangente como a música está acessível, não apenas aos ouvidos, mas também ao comportamento. A música, como dito anteriormente, segue os seguintes tripés: a melodia, a harmonia, o ritmo. Melodia é o que você diz, a mensagem principal. Na música é o que a gente canta. E no esporte é como você se comunica durante a partida. Já a harmonia é o contexto onde a melodia vai ser aplicada. Na música são os acordes e no esporte é o esquema tático. O ritmo é o tipo de música. É tango, pop, jazz. No esporte é a forma como você aplica essa tática. Mais intensidade, menos intensidade, mais pelo meio. Enfim. A prática diária do fundamento é essencial para a sua evolução e para o seu resultado profissional. O pianista, por exemplo, precisa estudar piano todos os dias para ele não perder a memória muscular. Assim como o jogador de vôlei, por exemplo, sempre treina saque, sempre treina bloqueio. Isso não pode sair da sua prática. Só a prática diária desses fundamentos é que vai garantir o resultado esperado. Conhecendo seu adversário, entender a fundo quem ele é, o que motiva, suas inspirações. No caso musical, é a música em si. É importante a gente saber distinguir quem é quem no nosso time ou banda, quais são as funções de cada um e o que fazer para executá-las melhor e como entender o todo. É claro que aqueles que formam o time são os que fazem parte da banda. As pessoas vão ao jogo para assisti-los e vê-los fazerem o melhor e não querem presenciar corpo mole de atleta. Os músicos, claro, tocam por gostar do ofício e por apreciar o retorno que o público dá a ele. Se os fazem mal, recebem vaias. Porém, se a apresentação for de gala, o bis é certo. Não existe música sem notas, assim como não há futebol sem bola. O objetivo do jogador é manuseá-la com o máximo de atenção, da mesma forma que o músico deve prestar total atenção àquilo que toca. Fazer um passe errado é o mesmo que tocar uma nota errada. O som desafina e os espectadores não gostam. Isso pode prejudicar a performance do grupo. Esse é o maior objetivo. Músicos e espectadores querem ouvir música, assim como os torcedores e jogadores precisam do gol. Tudo é feito para atingir essa meta. Se as notas forem tocadas da maneira correta, se a atitude dos jogadores for adequada para o momento, com certeza haverá êxito na execução da música. No caso de uma jogada, quando o passe sai certo, de pé em pé, se o posicionamento dos jogadores for correto e o chute for certeiro, então é só sair para o abraço. É como se na música você estudasse todas as notas direitinho e entregasse algo assim. Quando um adversário é difícil, a vitória tem mais valor. Na música não é diferente. Um grupo só evolui e se supera seus próprios limites, assim como um time. A dificuldade do jogo é superada pela capacidade dos seus jogadores. Se outro time for muito forte, então os jogadores terão que dar tudo de si para garantir a vitória. No caso da banda é a mesma coisa. A complexidade da peça musical dita o valor do grupo.
Se os músicos não têm capacidade para executá-la, com certeza serão vencidos, deixando o palco com derrota. Mesmo uma música sendo de fácil execução, os músicos deverão dar o seu melhor para fazer dela um grande número. No caso de um time, ao enfrentar uma equipe considerada mais fraca, esse deverá fazer o seu melhor para poder ganhar de goleada e não jogar como se estivesse tocando apenas uma canção de niná, fazendo com que os torcedores durmam. Esse é o momento do jogador, é onde a sua habilidade é evocada para ajudar a sua equipe. Perna para cá, corpo para lá, pedalada, elástico, lençol. Muitos outros artifícios podem fazer parte do repertório do jogador. Assim como na música, também existe um momento individual do músico. É onde ele coloca o seu instrumento a serviço do grupo, usando a sua habilidade e o seu bom gosto. Mas há um momento certo para isso ser feito. Num grupo musical, o músico não pode sair aplicando seus dribles a todo momento. É como se em campo, toda vez que um jogador estivesse com a bola, ele tivesse que aplicar um drible. Imagina um lance onde o goleiro passa a bola para o zagueiro e ele fica na sua frente e antes de tocar para alguém, ele sempre acha que tem que driblar o seu oponente. Só para então poder passar a bola. Com certeza vai atrasar toda a jogada, quebra o ritmo de jogo dos companheiros e isso sem contar o risco de perder a bola e levar um gol. A música é a mesma coisa. O guitarrista, por exemplo, por mais que ele queira demonstrar sua habilidade e empolgar a plateia, ele não deve jamais tentar sobressair sobre a banda. Isso atrapalha os companheiros e prejudica o resultado musical. É importante lembrar que o principal é o resultado do time e a confiança que cada jogador tem no grupo, e não a autopromoção. É difícil quando se trata de ego, mas cada jogador, músico, entende dessa forma. E com certeza a sua performance será bem mais elogiada. Definitivamente um dos momentos mais importantes de um jogador. É durante o treino, onde o jogador pode identificar seus defeitos e melhorar. É no treino, onde ele pode estudar o adversário para conhecê-lo melhor. É no treino, onde os atletas praticam os fundamentos e aprimoram sua capacidade. E é com muito treino que se evolui, se justifica o investimento do clube na sua pessoa, onde se conhece os companheiros, é onde se prepara o jogador para encarar o desafio em campo e fora dele. O treino é fundamental. Se o jogador não treina, ou é mal treinado, rapidamente ele fica explícito em campo. Por isso, também é necessário total concentração durante esse período. Quando o jogador pensa que não precisa mais de treino, ele acaba naquele momento o declínio da sua carreira. Ele precisa estar sempre se aprimorando. Nenhuma diferença dos músicos. A plateia identifica na hora quem estuda muito ou quem faz pouco. O resultado sonoro fica claro e logo a qualidade do espetáculo também. O músico deve sempre se preparar para um show, estudar bastante, conhecer os desafios implícitos em uma música. E é fato, jogador bom é aquele jogador que gosta de treinar. Músico bom é aquele que gosta de estudar. É o tipo de jogada que serve para surpreender o adversário de uma maneira que possa lhe trazer benefícios. Na música, uma jogada bem ensaiada a gente chama de convenção. Em determinado momento da música, acontece algo que foge um pouco da linearidade do tema. Ela traz uma cor a mais na música e pode surpreender. Veja só. Em um jogo, essa jogada pode decidir uma partida, pois a sua imprevisibilidade se torna um fator favorável ao executor. Portanto, seu treino deve ser exaustivo e feito com muita atenção. Não tem comparativos com a música pelo simples fato de que todos os músicos usam as duas mãos para tocar. Não existe nada mais absurdo do que ouvir de um narrador ou até do próprio jogador que a bola caiu no pé ruim. Chega a ser um desrespeito a quem assiste e a quem gosta do esporte. É como se o músico dissesse que não tocou direito porque uma das mãos não funciona corretamente com aquela nota. Você não consegue tocar uma música por conta disso? Estude. Se o jogador não sabe chutar, ou em casos piores, porém infelizmente corriqueiros, tocar uma bola por ter um pé ruim, treine. A falta de uma perna é ruim para todos. E há momentos do jogo onde a única oportunidade de um jogador em acertar um passe ou até mesmo fazer um gol é desperdiçada devido ao despreparo do atleta.
Isso pode definir o resultado de uma partida. O maestro é o jogador técnico. É quem dita o ritmo do jogo. Por ele passam as maiorias das jogadas. É ele o responsável pela cadência do time, por definir as inversões em jogo. É o comandante. Conhece a capacidade dos jogadores que atuam ao seu lado, sabe exigir o melhor de cada um dentro de campo. O maestro faz isso. Ele indica a maneira como se toca determinada música, uma passagem específica dela. Ele indica o ritmo da obra, das suas dinâmicas, conhece todo o tema a ser executado e sempre busca a melhor performance. Por exemplo, no vôlei, é o levantador. O técnico também é aquele que define como serão feitas as jogadas, a formação tática da equipe, a colocação dos jogadores quando estão atacando e defendendo e como um time deve se portar em variadas situações de uma partida. O arranjador é a mesma coisa. É ele quem diz qual instrumento vai tocar em certo momento. Fica sob sua responsabilidade distribuir de uma forma melhor notas e sons de acordo com aquela formação musical que lhe é disponível. Ele conhece bem seus músicos e sabe da sua capacidade, por isso sabe o que deve exigir de cada um. E o reserva? São os músicos substitutos. O jogador reserva deve ter consciência da sua importância. Seu momento em campo deve estar sempre à altura daquele que ele substituiu. É necessário que ele participe dos treinos, se dedique da mesma forma para que, quando seja necessário, ele entre em campo e exerça a sua função com a mesma competência que o jogador titular. Com os músicos funciona da mesma forma. Quando um músico é substituído, e há vários motivos para que isso aconteça, seu substituto não pode tomar seu lugar e prejudicar o resultado sonoro. Portanto, deve estar sempre bem preparado. E que saiba toda a música, que tenha participado dos ensaios e tenha consciência de que sua performance e a sua dedicação é que vão definir o resultado de um show. Por diversas vezes e razões, vê-se um jogador jogando fora de sua posição de origem. Devido a uma contusão, suspensão ou mesmo uma decisão tática, o atleta é escalado para jogar em outra região do campo. Na música acontece o mesmo. Por uma série de motivos, um músico é obrigado a ocupar a função de outro, tendo até que tocar outro instrumento. É claro que só pode fazer isso aquele que tem uma condição de exercer tal função. E o técnico sabe quem. Dificilmente ele vai exigir de um atacante que ele atue na posição de zagueiro. Mas se o treinador sabe que um de seus laterais pode ficar nessa função, este passará a ser uma importante opção. E uma banda também só será exigido daqueles que tenham o conhecimento de outros instrumentos e que podem atuar fora da sua posição de origem. Um guitarrista pode eventualmente substituir o baixista, assim como um saxofonista pode ser escalado para tocar flauta. O importante é que o resultado sonoro não seja prejudicado. Portanto, o músico ou o jogador ele deve estudar ou treinar muito para corresponder à expectativa do seu treinador, maestro, arranjador e do seu público torcedor. E quem é a torcida? É o público, é autoexplicativo. É para eles que a gente toca. A gente não pode esquecer disso. Eles é que pagam o ingresso, eles que se deslocam, eles que alimentam a nossa criatividade. E sem público não tem show. Se a nossa performance for ruim, a gente perde o público. Portanto, a gente deve sempre dar o nosso melhor. Muitas vezes eu vi jogador completamente despreparado para o jogo. Não treina, estão acima do peso, não respeita a torcida, não corre em campo. É um desrespeito com milhares de torcedores, aqueles que contrataram e até com a sua própria profissão. Um profissional sério sempre dá o seu melhor em qualquer circunstância. Má interpretação do árbitro, falta não marcada, chuva, calor, vestiário fora de condição de uso, gandula mal intencionado. Um time bem preparado supera todas essas adversidades. No caso da música, um microfone que quebra, uma caixa de som que para de funcionar, um técnico de som incompetente, tudo isso influencia o resultado do show. Mas o músico também deve estar preparado para que tenha ao seu lado os profissionais adequados que não prejudiquem a sua performance. Por isso é necessário que saiba exigir tais condições. A gente se concentrou nos esportes coletivos, mas vale lembrar que treino, dedicação, estudo, preparo também vale para os esportes individuais. Enfim, através da música, um jogador pode aprender a se colocar em um time, entender a importância do treino, saber jogar sem bola, definir o melhor momento para se driblar, entre 200 outras coisas.
Se um time quiser ser comparado a uma orquestra, é fundamental que se entenda os conceitos musicais e como funcionam realmente músicos, música e essa formação musical, para que se receba sempre o aplauso da sua plateia. O esporte e a música são duas formas de arte que têm o poder de unir pessoas de diferentes origens e culturas, proporcionando uma sensação de comunidade e pertencimento, podendo criar experiências emocionantes e inesquecíveis, e são capazes de influenciar e inspirar gerações inteiras. Exigem um forte senso de comprometimento e perseverança para superar desafios e obstáculos ao longo do caminho. Desde apresentações musicais em eventos esportivos até músicas que celebram as conquistas dos atletas, a música e o esporte têm uma conexão única que nos inspira e nos move.